Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu abrir. Irmãos, primeiro a gente precisa aprender o que é, né? Para depois a gente aprender como se faz. Como se você não aprender como são as coisas, não tem jeito. Tá? O médico, quando ele precisa aprender primeiro as teorias para operar, ou você vai entrar na faculdade e já vai com alguém lá, você já vai operar logo de cara. Primeiro ele vai nas teorias, né? Vai aprender tudo, depois você vai para a prática. Vai aprender na prática. Assim, nós também temos que fazer, né? Tem que ser assim também. Você precisa aprender tudo sobre as teorias, não é tudo, né? Porque a gente não sabe tudo, tá? Mas algumas coisas, né, que a gente aprende, então a gente vai estar passando. Uma coisa muito importante sobre os dons, né, é o que acontece. Eu preciso saber se a minha igreja ela apoia o dom de cura. Porque se a igreja não apoiar o ministério de cura e não crer nesse ministério, não tem como se operar isso, não é verdade? Porque não há uma crença, então eu preciso saber disso. Se eu creio, então eu tenho que estar no ministério que também creia nos dons do Senhor, tá? E muitas igrejas, infelizmente, elas não aceitam, tá? Elas não aceitam os dons, não aceitam que esses dons atuam nos dias de hoje. Elas, infelizmente, não aceitam isso. Então, e não tem nem como a gente esperar que isso seja resolvido, né? Que venham todas as denominações crerem nisso. Não tem como. Infelizmente vai ficar, tá? E aí muitos ficam perdidos, né? Doentes, porque estão dentro de um ministério que não crê no poder de Deus, tá? E ficam perdidos aí, tá? Existem muitos homens e mulheres que estão perdidos, né? Que precisam ser conquistados para Cristo Jesus, e muitas vezes será através dos poderes, dos sinais e de maravilhas, tá? E não precisamos esperar que todo mundo venha concordar em relação aos dons espirituais. Não adianta. Nem todo mundo vai concordar quanto a isso. Se bem que nos nossos dias já muita igreja que não concordava já concordam, né? De certas formas eles ainda concordam, tá? Mas tem muitas que não, tá? E seria ótimo que todas concordassem, porque se todos concordassem nesse mesmo ponto, seria fácil evangelizar o mundo, tá? A igreja iria crescer muito mais também. Por quê? Porque para sairmos e evangelizarmos o mundo, é necessário usar aquilo que Deus nos deu. Nós nos equiparmos com as coisas que Deus nos deu para podermos evangelizar. Um soldado não vai para a guerra se ele não se equipar. Ele precisa de uniforme, ele precisa de armas, né? Ele precisa de ração, ele precisa da comida, ele precisa de uma série de coisas. Assim Deus também deu a nós para nos capacitar, tá? Outra coisa que você precisa aprender também é andar com quem crê nos dons. Se você anda com quem não crê, logo você vai estar descrente também, porque é mais fácil o fermento levedar a massa, e não tem como. Já viu massa tirar fermento? Mas o fermento leveda toda a massa. Então é muito necessário saber com quem anda, tá? É muito necessário. Conheço pessoas que tinham uma visão e depois começaram a andar com outras pessoas, perderam aquela visão, entrou na visão da Deus. O fermento é muito fácil de se contaminar. Você quer parar de ser fiel a Deus no seu dia? Antes com quem não é dizimista. Você quer parar de crer nos dons e nos milagres? Antes com quem não crê. É fácil demais você ser fermentado e não crer mais, não acreditar mais, tá?
Então procura andar, procure conversar com crentes que tenham os dons, que estejam envolvidos, que creem, né? Comece a orar, desenvolver, tá? Os dons espirituais. Saia fora de escarnecedores, pessoas que zombam, nada, que isso, não é assim. Só o jeito da pessoa falar, você já entende que ele está escarnecendo. É fácil a pessoa já fala, já está escarnecendo. Ele está mostrando para você que ele é um escarnecedor. Você não consegue ver. Você não tem discernimento, é o espírito escarnecedor da pessoa. Entendeu? É um espírito maligno, um espírito escarnecedor. Tá? Converse com pessoas que creem, fale sobre os dons. Isso vai desenvolver você, irmão. Isso vai atrair curiosidade. Você vai ser fermentado, mas com desejo de crer mais nos dons, de buscar mais os dons, está entendendo? Então, que o tema do seu diálogo seja, né? Nós estamos aqui na escola agora, aprender sobre curas, milagres, maravilhas, né? Converse sobre isso com seus irmãos, com suas irmãs, seja seu tema de diálogo, tá? Nós descobrimos os nossos dons espirituais da mesma maneira que nós vamos descobrir os nossos talentos naturais. É a mesma forma, tá? Você jamais vai descobrir um talento se você não começar a praticar aquilo. Ou seja, vamos lá, jogar boliche, né? Como você sabe que você vai ser bom no boliche ou não? Jogando. Se você não jogar, você não vai saber nunca se você vai ser bom naquilo. Não tem como. Então é necessário a prática, tá? Para você poder descobrir. E você não vai descobrir enquanto você não experimenta. Você jamais vai descobrir um talento de escrever poesias se você não tentar escrever, se você nunca tentar. Entendeu? Então é assim que se descobre. Os seus talentos são descobertos assim. Se você não fizer assim, você não descobre, tá? Se nunca tentar. Então, é igual eu hoje, eu fico pensando assim: será que eu tenho um talento para escalar uma montanha? Escalar mesmo que as montanhas, assim, será que eu tenho? Eu nunca vou descobrir isso. Eu nunca vou tentar. Eu posso até ter, mas eu não vou tentar, porque eu já tenho um dia de altura horroroso. Então estou fora, né? Eu nunca vou saber se eu dou conta de pular de paraquedas. Por quê, pastor? Porque eu nunca vou tentar pular de paraquedas. Em nome de Jesus, não preciso disso. Entendeu? Então é assim. Eu só vou saber se eu experimentar, mas não vou experimentar não. Outra coisa é você ter um faro, vamos dizer assim, um faro aguçado para perceber a sua volta, o que há de necessidade à sua volta. Se você é capaz de identificar, tá? Ou seja, eu estou num lugar, estou ali, está cheio de gente, de repente eu estou ligado nas pessoas, eu estou conversando, mas eu estou ligado nas pessoas. Aí eu ouço o Lucas que está por ali dizendo: cara, hoje eu não estou bem, estou me sentindo mal, eu não estou legal hoje. Ô Lucas, deixa eu orar por você, ué. Você está deitado no local ali, para você poder identificar. Se você não começar a fazer essas coisas, nunca vai dar certo, tá? Você precisa tentar fazer isso, mas quando você trabalha, não tenha medo. Você precisa ter medo, você precisa ter vergonha. Simplesmente, se a pessoa não quiser falar, não, obrigado e tal, você fala, não, tá já é, pronto, né? Você está ali para ser instrumento de Deus, a pessoa não quer, tá? Saber as necessidades de outra pessoa, tá? Você tem que estar ligado, tá? Saber até a necessidade que as pessoas estão passando para você poder ajudar. Então você sabe que alguém está com dificuldade, gente, vamos reunir aqui, vamos levantar uma cesta básica ali para fulano, para poder ajudar, entendeu? Você vai descobrindo as coisas assim, voltando ligado, tá? Gente, a igreja está precisando disso, vamos
juntar uma turma, vamos fazer isso, vamos lá, entendeu? Porque isso é um dom também, a gente vai falar isso aí mais para frente, tá? Então, você tem que saber, procurar saber as necessidades. Por quê? Porque você começa a ficar aguçado, irmão. E vai chegar um ponto que você vai estar tão aguçado em saber as necessidades que o Espírito, você não precisa mais prestar atenção, o próprio Espírito vai te dizer. Porque ele sabe que você vai fazer. Aí ele vai te dizer, o Lucas está precisando disso. Você chegar lá, Lucas, vamos aqui orar, meu irmão. Deus está me ministrando aqui que você está precisando de alguma coisa, vamos orar aqui. E o Espírito de Deus vai te falando, vai te revelando, porque ele sabe que você aguçou os seus sentidos, você está procurando fazer isso, tá? Então, irmão, vamos aguçar isso aí, tá? Procure, descubra como você pode se mostrar útil, tá? De qualquer sentido, e aí entra em ação, faça, porque o Espírito de Deus vai gostando de você de uma tal forma que você está procurando aquilo, que ele vai ministrar na sua vida, sem mesmo você precisar estar procurando mais, ele já ministra, tá? Então, mostre-se disponível a qualquer coisa, a qualquer ocupação, a qualquer precisão de alguém, da igreja, da sua casa, enfim, tá? E outra coisa, quando receber uma tarefa para fazer, faça com amor. Faça com amor, porque o Espírito de Deus gosta disso, tá? Quando você está aguçado e você está se dedicando e está fazendo com amor aquilo, o Espírito de Deus ele vai te usar. Ele vai te usar, porque ele sabe, ela faz com amor, ela quer fazer, ele quer fazer, ele busca fazer, ele ama fazer. Então eu preciso usar essa pessoa que eu estou procurando para usar. Essa pessoa que eu vou dar a ela a bênção, para ela fazer. É assim. Então a gente precisa estar bem, tá? Você já viu Deus chamar alguém na Bíblia aqui, na palavra de Deus, que está desocupado? Não. Deus nunca chamou um desocupado, porque ele sabe que não vai fazer. Se fazer, vai fazer relaxadamente, vai fazer sem amor. Deus só chama quem está fazendo e fazendo com amor. É isso que Deus quer usar. Irmão, Deus não usa quem está relaxando. Para mim, pode correr água, correr para baixo, correr para cima. Nunca vai ser usado. Nunca Deus vai usar uma pessoa assim. Jamais. Deus não quer esse tipo de gente. Deus quer aquele que eu estou te mostrando aqui como que Deus encontra as pessoas. Como o Espírito de Deus ele encontra aqueles que ele vai usar. Lá em Salmos 37:4, o que é que diz lá? Agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor, seja agradável a Deus. E o que é que Deus vai fazer? Vai realizar, vai satisfazer os desejos do nosso coração. Aleluia. Isso lá em Filipenses acrescenta lá, Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, quando você procura e você está agradando a Deus das coisas que está fazendo, o que Deus vai fazer, né? Ele vai conceder e ele vai efetuar em você, e você vai querer mais e mais. Tanto querer como o fazer. Se você ama e tem este desejo de orar para as pessoas que estão doentes, aí o que acontece? Você ama isso e você está aguçado. O Lucas está precisando de oração, vou lá orar. E ora para o Lucas. Não, eu sabia que o fulano está precisando de orar. Eu vou orar por... E você vai estar buscando. Você está agradando a Deus. Deus vai concedendo o desejo do seu coração. Deus vai aumentando esse desejo, essa fome em você. Até chega o ponto que você começa a orar. E as pessoas começam a receber o milagre. Porque ele realiza. Ele é tanto querer como o realizar. Tá?
tanto querer como realizar. Quando o crente está cumprindo a vontade de Deus, irmão, ele é abençoado com aquilo que ele está buscando. Tá? Agora vamos quebrar um mito aqui, que toda igreja tem isso, infelizmente. Né? Qual o mito, pastor? É o mito do pastor onicompetente. Não é onipotente, não, é onicompetente. O que é isso, pastor onicompetente? Vamos lá, vai saber. Tá? Isso aí tem, toda igreja tem isso, viu? É a ideia que o pastor da igreja, ele tem que fazer todo o trabalho da igreja. Tudo tem que ser o pastor. A visão dos membros da igreja é essa, tem que ser o pastor. E quanto melhor for o pastor, mais os membros da igreja podem se relaxar e sentir a vontade. Quanto melhor o pastor que toma conta de tudo, que faz tudo, daí que os membros se relaxam mesmo. Aí não, o pastor é que tem que fazer, né? Aí eles se tornam só os espectadores ali, só assistir culto. Tá? Isso aí, meu irmão, está fora também. E também não é bíblico. Isso não é bíblico, tá? É uma visão diabólica. A visão bíblica do corpo de Cristo é que a igreja, tá? Ela é um organismo em que todos os seus membros funcionam juntos. A mente quer trabalhar, a mente quer andar, a perna não quer. Vai funcionar? Não. Tá? As pernas é só quer relaxar, não quer fazer nada. A perna está lá. O corpo vai andar, meu irmão, vai funcionar. Assim está a igreja. Eu acho que o pastor ele faz tudo. É o onicompetente da igreja. Ele tem que ocupar de tudo, né? Aí a perna quer andar, a perna não quer andar, o braço não quer se movimentar, a boca não quer abrir para alimentar, entendeu? Ninguém quer fazer o papel que é chamado para fazer no corpo. E o pastor bom não é aquele que poupa a sua igreja, não, os membros da sua igreja, não, viu? Mas o melhor pastor é aquele que faz a igreja assumir as responsabilidades que cabem a ela. Mas as pessoas pensam que não, é aquele que deixa você sentado e descansando e ele assume tudo. Não, o melhor é aquele que vai colocar cada membro e cada um tem que ter uma responsabilidade, tá? Será que eu poderia usar o teu talento para a obra de Deus? Porque tem a maioria, não, eu não. Ah não, pastor, nem isso aí não é para mim. Você está mandando dizer que não é para ele, né, meu irmão? O que não é para você dentro da obra de Deus? Dentro das coisas de Deus nessa terra? O que não é para você? Porque se a obra de Deus, se alguma coisa dentro da obra de Deus não é para você aqui, então ele também não é. Você sabe o que Deus tem para você lá? Você acha que você vai para lá, sentar e ficar olhando Deus lá no trono? Igual tem muitos que só sentam aqui e assistem culto. Aí você pensa que vai chegar lá para a sua cadeira. Cadê minha cadeira? Vamos assistir os anjos adorando a Deus, louvando a Deus. A gente adora aqui também, aleluia, né? E tem muito crente que acha que aquilo que eu falei ontem, que adorar a Deus é só vir aqui, levantar a mão, chorar, prostra no chão, chora e diz: eu sou adorador. Adore o Senhor na beleza da sua santidade, adore o Senhor, entre nos seus atos trazendo. Para Deus é sim, sim, não, não. Deus, existe profeta meia boca? Existe um dom pela metade? Existe um adorador pela metade? O adorador verdadeiro, ele adora, louva, chora, mas ele vem cá e ele deposita a sua oferta, é fiel a Deus, seus dízimos. Tá? Então você aprenda isso aí, porque fora disso, eu sou um adorador. Não é. Vai nessa não, porque não é não. Adorador é completo, não existe meia boca não. Entendeu? Você põe um meia colher, um pedreiro meia colher para fazer um. Meia colher é aquele que não é pedreiro, mas também não é servente. Ele está entre um servente e um pedreiro.
Não fica legal, viu? Aqui você não tem ideia porque foi para consertar algumas paredes aqui. Por quê? Porque eu tenho pedreiro bom, mas teve alguns irmãos que falaram, eu dou conta. Foi lá e eu tive que pôr 2 pilares, senão a parede ia cair para lá. Pastor, por que os 2 pilares? A parede não cair, irmão. Por isso que tem aqueles 2 pilares ali no fundo, não caíam. Porque, irmão, isso não existe. Ou é ou não é. Não tem esse negócio não. Entendeu? Ô irmão, vou te dar a chave aqui, você sabe dirigir? Mais ou menos. Eu devolvo a chave. Você é louco, rapaz? Ué, existe isso não, irmão. Mas na obra da igreja está tudo bagunçado. Por quê? Porque os pastores não querem saber de ensinar nada para ninguém. Ele quer saber se a igreja está cheia. Para ele tá bom, ele está se matando. Tem pastor dando AVC, tem pastor morrendo, mas não quer ensinar. E o pior é aquele que ensina, mesmo assim a igreja não obedece. Aí é pior ainda, né? Esse aqui é complicado. Não, mas é obrigação de ensinar. Tá? Então, o pastor é apenas um dos muitos membros do corpo. Eu sou membro do corpo de Cristo, irmão. Eu estou separado, eu sou um membro aqui do corpo. Eu sou apenas um membro desse corpo. Eu não posso fazer papel de mão, de perna, de pé, de boca, de ouvido, de olho, de cabeça, de pescoço, isso aí, de dedo, de unha, não posso fazer isso. Mas a igreja acha que o pastor tem que ser. Né? O pastor tem que ter uma boa oratória, o pastor tem que ser um conselheiro habilidoso, o pastor tem que ser um erudito na Bíblia, um teólogo da Bíblia, o pastor tem que ter relações públicas, né? Tem que ter os dons, tem que ter os talentos, o pastor tem que ter um gabarito, tem que ser um bom administrador, tem que ser um bom mestre, né? tem que saber fazer as cerimônias com excelência, tem que conquistar as almas, tem que estimular o povo da igreja, tem que ir para os funerais, tem que fazer os funerais, tem que ser competente em tudo mais, tem que executar tudo, né? Tem que ensinar. E talvez se deixar, tem crente que o pastor me ensina a andar sobre as águas. Ele vai querer que o pastor ensine ele a andar sobre as águas. De tanto que ele está acostumado, tem que ser o pastor fazer isso aí. Não existe não. O pastor é só um membro do povo. E a igreja, enquanto não entender isso aí, vai complicar o negócio, tá? O pastor incompetente, como se diz aí, toda igreja quer. Opa, o pastor ali faz tudo. Tá? Esses dias a gente falei, irmão, a salinha precisa a gente jogar terra ali para a gente, vamos estar na sábado. Aí eu agarrei aqui sozinho, o irmão Jorge veio, o irmão Jorge está dando conta mais de ajudar, irmão. Mas mesmo assim ele vem. E ele pega um trem ali, pega outra coisa aqui, eu tenho que ficar de olho, raiando com ele toda hora, o diabo Jorge. Depois, mais tarde, chegou o irmão Rodrigo. E nós dois agarramos ali para jogar, nós dois velhos, tadinho de nós. Logo nós estávamos, nós parar. Por quê? Porque tem medo da igreja. Não vai cair não. O pastor tem que ir lá e ser servente. Se deixar o pastor tem que ser o pedreiro. O pastor tem que, não adianta chamar, não adianta falar, não adianta mais nada. Essa é a igreja do final dos tempos que está acontecendo, né? Infelizmente. E as igrejas têm pastor assim. Só que elas não vão encontrar. E se encontrar, vai durar pouco. Porque ele vai dar um infarto uma hora, vai cair tudo lá e vai morrer. Porque ninguém aguenta isso, né? Porque você deixa aí só uma parte do corpo fazer todo o papel do corpo, ele vai se lascar, ele vai morrer fácil logo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque todos nós aqui da igreja, quem está na igreja, tem a chamada de Deus. Todos nós temos dons, todos nós temos talentos. E precisamos colocar em prática para trabalhar com o Senhor. E nós não vamos descobrir nunca qual é o nosso talento, qual é o nosso dom, se a gente não começar a fazer. Fica sentado, você nunca. E tem gente que está sentado. Senhor, qual é o meu talento? Qual é o meu dom na igreja? Deus fala lá, tira a bunda dessa cadeira aí, vai agarrar, vai te mostrar. Ué.
Não é verdade? Ué. Não, eu quero ficar sentado para pedir a Deus para me mostrar. Deus fala, não mostre, você descobre. Você tem que descobrir qual que é. E outra coisa, meu irmão, tá? Mesmo que eu descubra o dom que Deus me deu, eu não deixo de fazer os outros. Eu não deixo de ajudar de outra forma, de outros meios. Ah não, Deus me deu agora, eu estou profetizando. Eu agora na igreja, né? Só para profetizar no culto. Profetizar para os irmãos. Agora é só a gente. Não, o pastor está precisando de ajuda lá para pôr a mão na massa. Eu não sou profeta. Vai nessa que vai receber. Não dá mesmo. Tá? Mas vamos lá, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Então, a fé é nós termos uma expectativa que Deus tem algo melhor para nós, amém? Expectativa que nós possamos ser crentes conforme Deus quer que a gente seja, tá? É assim que Ele nos dotou, que Ele nos deu, tá bom? E quando você se envolve nisso, você vai se sentir realizado, porque é o que Deus tem. Se nós fizermos a vontade de Deus através do bom uso dos dons, dos talentos que Deus nos dá, entendeu? Nós vamos agradar a Deus cada vez mais. E a fé é o que Deus quer que a gente use. Ele quer que as ovelhas perdidas sejam achadas, sejam trazidas para o redil do Senhor. E nós até conversa com desviado, mas pede, nos chama, meu irmão, ele está voltando, tenta convencê-lo a voltar. Se facilitar, tem gente que fala, se eu for de você, eu não voltava nunca. Se facilitar, tem gente que faz isso. Mas Deus só dá os dons àquele que vai usar, meu irmão, para a obra dele. Tá? E tendo em vista o que? A glória de Deus, né? Não a nossa. Tá? Você sabe quantos dons são? Eu falei. 27 dons. Tá? São 27 dons. Eu, pastor, eu não consigo entender isso. Mas a gente vai estar mostrando aqui. Eu não sei se eu falo ou põe vocês para descobrir esse negócio. Né? Vamos lá, vamos fazer então. Eu vou falar os dons aqui, você vai me trazer uma referência. Joia? Aliás, não, vai, tá bom, vai desse jeito mesmo. Profecia, anotem, profecia, pastor, 2, pastor, 3, ensino, 4, sabedoria, 5, conhecimento, 6, exortação, 7, discernimento de espíritos, 8, contribuição, 9, número 8 é contribuição, tá? 8 é contribuição, 9, socorros, 10, misericórdia. É misericórdia mesmo. É 11 agora? Missionário. 11,
11 é missionário, né? 12, evangelista, ou evangelismo, é evangelismo, não é evangelista não, é evangelismo. 13, hospitalidade. Tem 12 aí que você nunca viu falar, não é? Tem uns que a gente não vê o nome, né? Mas na hora que vai falando, já tem uma referência, a gente já 13 agora, né? 14, fé. 15, liderança. 16, administração. 17, milagres. 18, curas. 19, línguas. 20, interpretação de línguas. 21, pobreza voluntária. 22, celibato. Celibato. Sabe o que é isso? É homens que não têm relação com mulheres. O padre faz o voto de celibato, tá? Mas é um dom, interessante, né? Mas pobreza voluntária, né? Qual que é o número agora? 23, intercessão. 24, libertação ou exorcismo. 25 agora? 25, serviço. 26, eu anotei só os 26, eu anotei 27, olha. Apostolado. É apóstolo, tá? Me faltou um aqui, depois eu acho e trago, mas eu lá vai nos 26 ali. Deu 26? Isso mesmo? Vou botar aqui. Apostolado, apóstolo, mesma coisa. Deu 26 mesmo, né? 27? Falta o 27. Falta o 10? Não falei o 10, não? Alô? Mestre é um torneio, pastor. 5, 8, 7. Falei. Já falamos. 10 é o misericórdia, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. Talvez nenhum desses aí tenha os dois que sejam quase praticamente a mesma coisa, mas depois a gente vai ver isso. Depois a gente vai pôr em 26, tá bom? Aí você vai caçar na sua Bíblia e vai achar a referência e vai trazer para nós, ao menos uma, no mínimo um. Se não achar, não tem problema. Não achei, não ficar com vergonha, não achar. Você vem aqui, cola com o irmão.
Assim não, você aprende depois, amém? Se você não achar, você vai aprender. Ué. A caridade, o amor. Por isso que a gente está numa aula. Pode ser o amor, né? O amor é um dom de Deus. Porque eu sei, entendeu? Caridade. Só que caridade, misericórdia. Mas ela está no. Será que não está? Não, misericórdia. Deixa eu ver aqui. Pode estar com a nossa caridade também, não? Não. Mas tá legal. Depois a gente. Ficou faltando algo que, mas nós achamos. Amém? Então esse é o trabalho, tá? Que você vai levar para sua casa, vai trazer para nós e nós vamos fazer um sorteio de quem vai vir aqui para falar. Então, vai que você não faz um lascado lá. Tá? Vai faltar. Ó, se a já faltar, todo mundo já sabe. Eu vou fazer uma secretária da igreja, do nosso trabalho aqui, então. Vou ter uma secretária aqui. E aí a pessoa que faltar, ela vai cobrar o trabalho depois. Entendeu? Fulano veio. Aí no próximo que ela tivesse, é o trabalho da semana passada, que foi isso. Né? Eu vou deixar a Sara. E aí a Sara qualquer pega no pé. E você está lascado, não vai dar sossego você. A Joia, então você é secretária. Anota o nome das pessoas que estão frequentando para o trabalho, tudo certinho. Amém? Vamos falar então, irmãos.